Olá, eu sou a professora Esperança e hoje vamos discutir um pouco sobre o uso social que as crianças fazem da mídia na vida. Os dados e informações que irei compartilhar hoje com vocês é fruto de uma pesquisa desenvolvida com 32 crianças. Cada criança teve a oportunidade de relatar quais são as mídias mais utilizadas por elas em casa, nos espaços escolares e também no seu cotidiano. Vamos perceber que atualmente, tanto as escolas quanto a sociedade de forma geral tem discutido amplamente o uso dessas mídias e das tecnologias pelas crianças. E nessa discussão vamos sentir que há um impasse, uma complexidade, o que fazer, o que não fazer. E por um lado, se temos a tecnologia como uma ferramenta que pode contribuir muito para a educação, do outro lado, vamos também estar sempre em contato com alguns mitos que vão dizer que a tecnologia é prejudicial às crianças, que a tecnologia deixa a criança bitolada, que ela fica passiva frente à TV, que ela vai ter dificuldade de desenvolver as suas linguagens, vai ter dificuldade com a linguagem motora, com a linguagem visual. E aí, o que fazermos diante dessa complexidade de desafios? Durante a pesquisa, eu percebi que as mídias mais utilizadas pelas crianças eram a internet e a televisão. Consequentemente, o próximo passo era tentar entender o que as crianças faziam com essas informações que elas retiravam tanto da internet quanto da televisão. Como que elas utilizavam essas informações no seu dia a dia, no seu cotidiano? Esse foi o próximo passo. Consequentemente, nós percebemos que grande parte dessas crianças, ao utilizarem a internet, elas utilizavam com o videogame, através de jogos, vários sites de joguinhos, E além da internet, elas usavam também a televisão. Na televisão, nós vamos ter duas percepções. A primeira, que elas vão utilizar a televisão como um veículo de brincadeira, Quando eu pergunto para as crianças por que elas gostam de assistir televisão, elas dizem que elas gostam de brincar com a televisão, elas brincam ao assistir televisão. Ou seja, o ato de assistir televisão para elas é uma brincadeira. Nossa percepção do que é o assistir, do ato de assistir televisão pela criança, não é um ato passivo. O Winnicott vai falar que toda brincadeira para a criança é o resultado de uma atividade saudável, é o resultado de uma atividade que vai lhe proporcionar algum prazer. E, consequentemente, ao assistir a televisão, a criança também vai utilizar aí da sua imaginação, do seu desafio de percepção. Então, tem todo um envolvimento, todo um aparato, não só cognitivo, mas também de aquisição cultural. Não podemos deixar de pensar nessa parte da cultura. Não vamos entrar no mérito do julgamento do que, da qualidade do que ela assiste, nesse momento, mas temos que ter essa percepção de como que ela utiliza essa mídia no seu dia a dia, Como que a televisão influencia, Será que influencia no seu comportamento, na sua maneira de ver o mundo, na sua maneira de consumir os produtos? E por que esse fascínio com a televisão? Vamos nos perguntar por que a criança adora assistir televisão. A televisão é o espaço onde ela vai perceber que tudo aquilo que a rodeia cria vida, cria movimento, cria história, cria imaginação. E isso faz com que a criança desperte total interesse pela televisão. É um espaço onde ela consegue perceber que tudo aquilo que para ela era inanimado passa a ter vida. Winnicott tem uma abordagem muito interessante sobre isso, que ele vai dizer como que a criança fantasia a partir daquilo que ela assiste na televisão. E a nossa preocupação, embora seja constante, do que a criança assiste, é importante também a gente fazer uma reflexão que nem tudo aquilo que ela assiste
né, vai ter uma influência na sua vida, nem de modo negativo, mas também nem de modo positivo. Né? Um dos desenhos que as crianças mais assistem na televisão durante a pesquisa, isso pode mudar conforme o tempo, né, conforme os anos vão se passando, os desenhos prediletos também vão alterando. Mas durante a pesquisa, o desenho que as crianças mais assistem é o Bob Esponja. É muito interessante que o Bob Esponja ele vem em primeiro lugar e em segundo lugar vem o Toy Story. Quando eu descobri isso, eu fiquei até meio surpresa, com um misto de surpresa, com um misto de decepção, né? Porque eu achei que os meninos iam optar por Tom e Jerry, né? Pica-Pau, e a realidade hoje é outra, né? Quando eu fui compreender a história do que é o Bob Esponja, aonde se passa o Bob Esponja, né? Quem são os personagens desse desenho, a minha primeira leitura foi que esse desenho não é um desenho adequado para criança. Então, ao aprofundar esse estudo do desenho do Bob Esponja, como que ele foi criado, qual foi a sua concepção, eu comecei a perceber que ele não era um desenho que foi criado para as crianças. Mas ao perguntar, ao dialogar com as crianças durante a pesquisa, né, sobre o comportamento desses personagens, sobre o valor, o caráter moral do que esses personagens faziam ou deixavam de fazer no dia a dia do desenho, eu percebi que as crianças sabiam perfeitamente diferenciar o que era certo do que errado dentro de uma abordagem politicamente correta. Né? Quando eu pergunto para os meninos, por exemplo, por que eles gostam do Bob Esponja, eles vão dizer que adoram o Bob Esponja porque o Bob Esponja não tem pai, o Bob Esponja não tem mãe, né? O Bob Esponja pode arrotar, pode peidar, ou seja, o Bob Esponja ele tem uma liberdade de fazer coisas que nós não podemos fazer no nosso dia a dia, nós não podemos fazer isso, né, num contexto social. É falta de educação. Né? Mas quando eu pergunto para as crianças se elas querem ficar sem pai, sem mãe, elas falam que não. Ou seja, elas gostam que o Bob Esponja não tenha pai nem mãe. Né? Ou seja, o Bob Esponja é aquele personagem que pode vivenciar, né, várias situações as quais elas acham incorretamente, as quais elas acham que politicamente não é correto, que é falta de educação. Né? Mas quando eu pergunto para elas, por exemplo, o Bob Esponja não vai à escola, né? Vocês querem deixar de ir à escola, querem deixar de aprender? Elas falam que não. Né? Então o que a gente percebe aí? Que elas conseguem diferenciar, né, qual é a real situação social que elas encaixam, então elas sabem que elas não podem fazer algo, né, que é repetido no desenho do Bob Esponja, e do outro lado elas também gostam, né, de vivenciar, de ver o Bob Esponja agindo incorretamente. Né? Elas gostam de ver o Bob Esponja, né, fazendo uma maldade, mas elas não entram, né, nesse caráter do julgamento. Elas, de modo algum, elas querem dizer que o Bob Esponja age de forma negativa e que ele merece ser punido. Né? Um outro desenho que a gente vai perceber também essa coisa da gente ficar com medo, né, de ter uma influência no comportamento das crianças, é o Pica-Pau. O Pica-Pau, ele é também um personagem muito maldoso, né, ele sacaneia o tempo inteiro os outros personagens que fazem o desenho em conjunto com ele. Mas também nenhuma criança, né, nós somos partes, eu assisti Pica-Pau, né, e nem por isso eu faço as maldades que o Pica-Pau fazia nos seus desenhos. Bom, eu acho que não, né? Agora, diante dessa situação, né, não tem como. As crianças hoje todas, elas têm acesso a um grande aparato tecnológico. Né? Elas têm acesso a telefone, elas têm acesso à internet, a computador, a tablet, não tem como, não há volta. Né? Não tem como a gente cercar a criança e impedir que ela tenha acesso a essas mídias. Né? Hoje todo o aparato no entorno social dessas crianças é tecnológico. Né? O sinal que elas passam é tecnológico, né? O banco onde a mãe tira o dinheiro é tecnológico, o dinheiro que a mãe paga as contas, né? O cartão de crédito é um recurso tecnológico, então não tem como.
né? A gente tentar cercar e fingir que elas não têm acesso a essas mídias, né? Então, o que devemos fazer? Eu acho que a pergunta maior é essa, né? Depois que a gente consegue perceber o uso que a criança faz dessa mídia na sua vida e que está presente em todos os momentos, está presente no discurso, na narrativa dessas crianças, né? Elas já não, como elas nasceram já, né, no mundo tecnológico, elas não fazem essa diferenciação, esse saudosismo que às vezes a gente faz, né? Ah, legal era ler um livro. Elas vão continuar lendo o livro, né? Só que hoje esse livro, esse portador de texto, ele faz parte de uma outra ferramenta, né? Então eu acho que a pergunta no momento é: e aí, né? O que devemos fazer? Né? E aí eu pergunto: será que nós temos que fazer alguma coisa? Né? Que a gente sempre está questionando, né? E aí, elas estão usando a mídia, então nós vamos fazer o quê? Né? Eu acho que nós não vamos fazer nada que seja proibir, né, ou coibir esse uso tecnológico. Eu acho que a reflexão nossa no momento é como utilizar esse recurso como um recurso para auxiliar a escola. Né? Como a gente vai ajudar a escola a utilizar essa mídia com as crianças? Que eu acho que esse é o nosso maior desafio, né? E não proibir. E a escola, ela não tem conseguido desenvolver esse papel, né? A escola, ela tem uma dificuldade muito grande de como utilizar essa mídia adequadamente com a criança. Às vezes a gente tem que ter um equívoco, né? A gente passa um filme para as crianças, ou seja, a gente está utilizando ali uma ferramenta midiática, mas a gente não está trabalhando na dimensão tecnológica adequada. Então, acho que essa é a nossa maior reflexão, né? Colocar um laboratório de informática na escola e colocar a criança para utilizar, para fazer um jogo como se a gente estivesse utilizando uma lan house, não é trabalhar de forma adequada essa mídia. Então, acho que o maior exercício é esse, né? Como que a escola vai trabalhar essa mídia com qualidade, né? Qual que será essa alfabetização digital que a escola tem que desenvolver com essas crianças? E a nossa outra reflexão é como que, né, a sociedade, como que a família também vai lidar com a mídia em casa, né? Porque o problema não é a criança assistir a novela, né? Quando eu questiono como que elas sabem qual que é o destino de determinado personagem da novela, elas dizem que consultou na internet, né, ou que viu a mãe comentando com alguém em casa, ou que está na revista, né? Então as crianças, elas têm muita propriedade, né, e muita habilidade para poder conseguir entender o que está acontecendo nas novelas. Às vezes ela está brincando em frente à televisão e ela consegue fazer as duas coisas. Ela consegue desenvolver a brincadeira e consegue perceber o que está acontecendo no enredo da novela. Várias crianças, quando eu pergunto para elas se elas assistem novela, elas dizem que não, né? Mas quando eu mudo a pergunta, né, e coloco uma situação determinada de alguma novela e pergunto qual vai ser a decisão, tipo, né, com quem que determinada atriz vai terminar, se ela vai casar, o que vai acontecer com aquele personagem da novela, ela consegue descrever com muita propriedade, né, o que está acontecendo naquele momento e o que vai acontecer. Então, ou seja, além de estar, né, conseguindo acompanhar o enredo da novela, ela ainda tem acesso a informações futuras, né? Quando eu questiono como que elas sabem qual que é o destino de determinado personagem da novela, elas dizem que consultou na internet, né, ou que viu a mãe comentando com alguém em casa, ou que está na revista, né? Então as crianças, elas têm muita propriedade, né, e muita habilidade para poder conseguir entender o que está acontecendo nas novelas, né? Então eu acho que o exercício é esse, né? Como ajudar essas crianças a desenvolverem uma criticidade perante aquilo que elas assistem, né? Porque se nós não queremos que a criança assista esse conteúdo passivamente, nós precisamos também, né, fazer uma intervenção. E como que será essa intervenção? Né? Se a criança assiste essa televisão, assiste essa mídia completamente desacompanhada, ela tem ali, né, uma liberdade
de desenvolver os seus questionamentos consigo própria e de desenvolver um determinado conhecimento, né? E a partir desse conhecimento vai ser o comportamento dela na sociedade. Na minha tentativa de influenciar o mínimo possível as crianças para que elas relatassem com tranquilidade e com transparência o uso dessa mídia no seu dia a dia, eu utilizei uma metodologia com elas do desenho. É uma abordagem documental, né, que a Márcia Gobi vai trazer para a gente. Ela defende o desenho como um documento de pesquisa, né? O desenho que a criança, o desenho gráfico da criança tem uma representação documental. Então, ao desenvolver essa minha pesquisa, eu utilizo essa metodologia que é o desenho gráfico com as crianças, principalmente porque também as crianças, a maior parte dessas crianças, elas ainda não eram alfabetizadas. Então, o primeiro desenho que eu vou solicitar para as crianças é para que elas desenhem a parte que elas mais gostam de ficar em casa. E aí, através desses desenhos que eu vou colocar aí para vocês analisarem junto comigo, nós vamos perceber que quase todos os desenhos, quase 100% dos desenhos, né, eles vão representar sempre as mídias tecnológicas, né? Quando a criança termina de desenhar, eu peço para ela relatar o desenho, eu peço para ela me contar o que ela desenhou, né? Então ela sempre contextualiza que espaço que é esse. Então, por exemplo, se é o quarto do pai, ela fala, o espaço que eu mais gosto que é o quarto do meu pai, porque lá tem uma televisão enorme, grande, né? Eu gosto de ficar no quarto da minha mãe, porque lá está o computador. Então nós vamos perceber que em quase todos os desenhos, né, existe aí um equipamento tecnológico, uma ferramenta tecnológica, né? Quando não é a TV, é o computador, quando não é o computador, é o videogame. E dependendo do desenho, nós vamos perceber aí a presença, né, de várias mídias, do computador, da TV, do videogame, tudo junto, né? Então traduz pra gente, o desenho ele vai traduzir pra gente aí, né, a resposta da nossa pergunta, né? Ou seja, das 32 crianças, somente 2 crianças vão desenhar o quintal da casa, né? Todas as outras vão desenhar espaços aonde a gente vai perceber a presença, né, de uma mídia. A terceira mídia que nós vamos perceber também, que está muito presente na vida dos meninos, na vida das crianças que participaram dessa pesquisa, é o videogame, né? Embora o videogame não tenha essa representação que a gente vai perceber dos brinquedos, né, da panelinha, do carrinho, que quando a gente fala, mas o videogame não permite que a criança, né, brinque com o outro, que a criança não interaja com o outro, a gente sempre tem esse discurso, né, que vai mascarar, que vai tentar denegrir, né, a imagem do videogame, né? Mas não é por aí, né? Nós vamos perceber que diferentes autores, né, vão conseguir justificar a defesa do videogame, né? Ele vai permitir sim que a criança interaja, ela pode não estar interagindo, né, fisicamente com outra criança, mas ela também vai interagir em rede, ela vai trocar ali informações com outras crianças, com outros jogadores, né, informações valiosas, né? Num jogo um jogo em rede, por exemplo, tem um jogo muito interessante que era um jogo muito jogado pelas crianças, que era como dominar um Boeing, né? E quando eu fui jogar o jogo, eu percebi a complexidade, porque o Boeing vai acabando a gasolina, né? Acontece um problema na asa, ele tem que controlar a temperatura, a quantidade de oxigênio. Então, ou seja, trabalha ali com a criança várias habilidades, ela tem que ter uma atenção, né? E além de ter uma atenção, né, a todos esses pré-requisitos ali solicitados pelo jogo, ela também vai ter que ter o quê? A habilidade de controlar o seu espaço, né? E de perceber também o outro. Se é um jogo que ela está competindo, ela tem que estar sempre na percepção dos outros jogadores, da quantidade de outros jogadores que estão com ela ali naquele momento, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse nosso discurso, com esse mito.
Gente, finalizando esse nosso diálogo aqui no seminário, eu acho que o que, resumindo, o que fica é que a gente tem que fazer um exercício de tentar, tanto na escola, nos espaços educacionais, em casa, tentar desenvolver com a criança essa habilidade de ter um posicionamento crítico e reflexivo diante dessa mídia. Eu acho que a escola ela tem que buscar espaço onde ela de fato consiga desenvolver um trabalho consciente dentro das mídias. Tem uma frase que eu gosto muito do Paulo Freire, que ele fala que alfabetizar as crianças, alfabetizar o sujeito não é tornar ele capaz de decifrar símbolos e códigos e letras. Alfabetizar o sujeito é fazer com que ele seja capaz de fazer a leitura de mundo, a leitura do mundo. Então, ou seja, como que a gente vai ajudar as crianças a utilizar essa mídia para se tornar um sujeito capaz de também conseguir decifrar esse espaço, decifrar o mundo que ele vive. Como que ele vai utilizar essa mídia para se tornar um sujeito mais humano, mais capaz de interagir, interagir com qualidade. Então, eu acho que esse é o recado que fica. Em casa, para as famílias, como acompanhar essa criança diante daquilo que ela assiste, como ajudar essa criança que está ali conectada em tempo integral e tempo real. Então acho que o nosso exercício é fazer com que essa criança seja de fato um sujeito capaz de desenvolver uma criticidade, de avaliar aquilo que ela assiste, de não ficar passiva diante daquilo que ela está recebendo dessas mídias. A criança que for capaz de fazer esse exercício, com certeza ela será um sujeito mais humano no mundo em que a gente vive. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da minha fala e espero ter contribuído positivamente de alguma forma. Agradeço a oportunidade de participar do seminário, e vocês podem continuar aí no bate-papo, quem quiser postar alguma pergunta, eu vou estar à disposição para tentar responder, e ajudar a compreender cada dia mais esse uso social que as crianças fazem da mídia na vida. Até mais.